Rubem Braga certa vez escreveu em uma de suas muitas crônicas acerca de uma moça que tinha os olhos claros, que ele achava muito bonitos. Ele disse que ela tinha olhos cor de garapa, às vezes verde claro, às vezes verde escuro. Sempre achei isso muito bonito. Essa questão do olhar sempre me fascinou. E agora, nesse livro aqui, eu me deparei com outra metáfora igualmente bonita. Aqui, os olhos são de represa. Olhos de represa seriam aqueles olhos cheios d'água, mas de uma represa que não transborda, que a pessoa consegue segurar a emoção. Esse é só uma das muitas características desse livro muito recente do Ceará, chamado Um Rio que Me Corta por Dentro, de Raul Damasceno. Ceará que só está publicando coisa boa, né? Conheci a obra recentemente conheci a obra da Socorro Racioli, que também é do Ceará, ele escreveu Cabeça do Santo, Oração para Desaparecer. Agora estou tendo a oportunidade, me indicaram esse livro que eu não conhecia, né? É um escritor novo, o Raul, ele é historiador e escreveu esse livro de maneira autônoma. E felizmente conseguiu publicar de maneira física o livro. Bom, vamos a ele. A capa, né, como vocês podem ver, é muito bonita, né? Essa questão do rio é evidente ao longo de toda a história, de maneira metafórica e de maneira literal. Mas vamos a ele. Do que se trata? Daria para eu resumir dizendo que tem a ver com um filho que espera pela mãe. Mas no meio disso, há inúmeras coisas que acontecem. E para você que tem medo de livro grande, esse livro aqui tem cerca de 170 páginas. A diagramação é muito gostosa. Então, dá para lê-lo em uma sentada, inclusive. Porque é rápido, é muito rápido. Mas como começa? Qual o contexto? O contexto é o mesmo do autor do livro. É o Ceará, o interior do Ceará, numa cidadezinha chamada, tem um sugestivo nome chamado Carrasco. Lá a gente vai conhecer principalmente duas famílias humildes, através de Cícero. Cícero, no início da história, ele é um menino, uma criança, mora com a sua avó, Zulmira, e seu avô Nonato. Tem uma tia, a Rosa. A mãe de Cícero é Aneci. Aneci foi trabalhar de empregada doméstica na capital, Fortaleza, e vem visitar a família, vem visitar seu filho uma vez ao ano, na época do Natal. E depois, lá na frente, em um flashback, uma espécie de flashback, a gente vai entender os bastidores disso, o que desencadeou a ida da Aneci para Fortaleza, para sair ali de sua terra natal. Mas no começo, então, a gente conhece, principalmente, esse é o nosso protagonista, o Cícero, essa criança que sente muito falta da mãe, que teve ele muito cedo, com cerca de 17 anos de idade. Aos 15 ela saiu de Carrasco, foi para Fortaleza. Aos 17 ela voltou com o filho no colo, por uma situação que depois será esclarecida. Ela deixa o Cícero com a mãe, com a Zulmira, para a Zulmira cuidar dele, e volta a trabalhar na capital. Rosa também mora ali e é criada meio que como se fosse uma espécie de irmã de Cícero, porque a diferença de idade entre Rosa e Cícero, entre tia e sobrinho, não era tão grande assim. Então a gente vai acompanhar o Cícero, que tem um grande amigo, o Luzimar, que tem mais ou menos a mesma idade que ele, e é aquele que consegue aplacar um pouco a saudade do Cícero em relação à sua mãe, a Aneci. Então as coisas vão se desenvolvendo ali, até que em uma situação chega dezembro e Aneci não retorna para visitar seu filho. Cícero se sente inclusive abandonado. Só que Aneci passa um dezembro, passa um segundo ano e ela não volta. Com isso, Cícero, junto com Luzimar, sempre brincando debaixo do cajueiro, a figura de um rio,
próximo no qual eles se banham. Eles deixam de ser crianças, passam a ser adolescentes, já estão ali por volta de seus 14, 15 anos, e eles vão percebendo que a relação deles, ao menos no sentimento, é mais do que amizade. Então há uma questão de sexualidade aí explorada, mas eu diria que ela não é o ponto principal. Há algumas grandes tragédias que provocam traumas que vão ser revelados em algumas espécies de flashback que a Zumira faz. É interessante também o estilo do escritor. Ele faz esses flashbacks e ele também faz 2 textos pequenos dentro da história que ele chama de mini-conto. São mini-contos de Annecy, através dos quais a gente vai perceber que ela também foi vítima de violência. O fato é que Annecy não retorna e aos poucos vai se clareando o porquê desse não retorno de Annecy para ver Cícero. No meio disso, há essa questão sentimental entre ele e Luzimar, e uma figura muito interessante que vai ser peça-chave para esclarecer esse sumiço da Annecy, que é a professora Toim. A professora Toim é uma mulher trans que era professora, era no interior do Ceará, então aquilo ali foi... Ela, quando se resolveu se assumir mulher, aquilo também gerou a repulsa de muitas daquelas pessoas daquele interior, mas Cícero gostava muito dela, porque com ela ele podia conversar sobre outras coisas, sobre literatura, sobre livros, né? Então não por acaso o Grande Sertão Veredas está aqui atrás, porque esse livro ele vai ser mencionado, trechos desse livro vão ser mencionados pelo narrador, vão ser mencionados por Cícero. A professora Toim dá esse livro de presente para o Cícero, e esse livro, ou melhor, algo que está dentro dele, vai revelar, vai esclarecer parte de algumas situações que não estavam claras na história. O que eu destacaria também? Como eu disse logo no início, né, dos Olhos de Represa, é uma linguagem poética, uma linguagem rápida, uma linguagem coloquial, né, a termos muito próximos do vocabulário do nordestino, do vocabulário do interior do Ceará, o que eu acho que me parece muito rico, né, o que eu acho muito interessante. Então, acaba que outras coisas acontecem envolvendo outros personagens, mas que revelam uma sociedade preconceituosa, né? Vão envolver indiretamente a professora Toim em uma outra pessoa, o Zé Gino, que era também um morador ali de Carrasco. E por falar em Carrasco, há um personagem chamado Chico Meteiro. O Chico, ele é pai do Luzimar, que é o amigo, grande amor do Cícero. Então isso é muito trágico, porque eles são tão próximos, mas acaba que esse personagem, esse Chico, vai ser o causador da maioria das tragédias que envolvem a família do Cícero. E eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque acaba que a gente revela um pouco do enredo. Outro ponto positivo é que não há, com exceção do Chico, que é uma pessoa abjeta, que é grosseiro, que trata com rigor excessivo seus próprios filhos e todo mundo que o cerca, um aproveitador, tira vantagem de uma situação que ele ficou sabendo, chantageia o amigo para ganhar algo em troca de um segredo que ele jurava guardar. Com exceção do Chico, todos os outros personagens, seja a Zumira, seja a Annecy, que é a mãe do Cícero, seja o próprio Cícero, seja o Luzimar, seja a Rosa, a tia do Cícero, nenhum desses personagens ele é bonzinho ou malzinho. Então não há essa visão maniqueísta. Então, a todo momento, nós nos deparamos com a complexidade da condição humana. Há também questionamentos até existenciais dos personagens. Questionamentos por parte do Cícero, questionamentos por parte da Zumira, que ficou cuidando do neto como se mãe fosse, e o desaparecimento da filha provoca esses questionamentos.
Um crime que acontecerá também provocará uma série de questionamentos. O Nonato, todos esses personagens vão se deparar com situações limite, e nessas situações eles vão pensar, refletir sobre a sua vida, e isso de uma maneira muito rica. Eu diria que é um livro forte, é um livro visceral, mas o que não impede ele de ser um livro belo, um livro bonito, muito gostoso de se ler. Agora, fazendo um parêntese, tem um ponto que eu gostaria de destacar também, que é uma espécie de crítica, assim, não me pareceu muito verossímil, né? O que não desabona no livro como um todo, que é muito bom. Para você que não gosta de spoiler, eu peço que pause o vídeo. Bom, aqui a gente vai descobrir que o Cícero e o Luzimar se apaixonam um pelo outro. O que vai acontecer? O Luzimar foi criado pelo Chico numa família de 5 filhos homens, um cara totalmente violento e agressivo. E o Luzimar se descobre interessado por outro homem. E me pareceu, é claro, há um conflito ali em dado momento entre ele e o Cícero, no qual eles se agridem, quase se matam. Mas, olhando de fora, como leitor, me pareceu que ele aceitou de uma maneira, entre aspas, muito facilmente a sua sexualidade. Sendo filho de quem é, sendo filho de Chico, criado naquele ambiente, ele simplesmente aceitou, não teria mais questionamentos, embates para superar essa questão e se assumir. Eu achei muito, digamos assim, fácil para o personagem assumir isso, né? Esses questionamentos, eles existem por parte também do Cícero, mas há outras questões, há a morte da mãe, há outras questões que vão tomar conta da narrativa, mas no âmbito do Luzimar, eu não achei tão verossímil ele lidar com a sexualidade de maneira tão, entre parênteses, simples, né, entre aspas. Então esse seria um ponto que eu não achei tão verossímil quanto. Mas como eu disse, é um apontamento, uma coisa que me pegou. Fora isso, né, livro muito bom, rápido de se ler, muito gostoso, indico. Leia também os contemporâneos, leia literatura brasileira da boa, literatura cearense. Leia O Rio que me corta por dentro, do cearense Raul Damasceno.